caso da cachorra fantasma. Minha cachorra sempre dorme perto de mim e tem uma mania muito feia de arranhar a porta do quarto toda noite, bem no meio da madrugada. Ela sempre faz isso por uns 15 minutos, depois simplesmente para e vai dormir. Um dia, ela não parava de arranhar a porta do quarto de jeito nenhum. Depois de chamar por ela umas 5 ou 6 vezes, eu me estressei e joguei um travesseiro na porta para fazê-la parar. Foi aí que ela latiu, do meu lado. Ela estava do meu lado, na cama, toda coberta pelo meu lençol, o tempo todo, enquanto eu ouvia o som da porta sendo arranhada. Seria uma cachorra fantasma? Ou alguma outra coisa que estava ali? O caso da estranha figura negra. Eu tinha uns 8 anos quando fui passar um fim de semana na casa do meu avô com a minha mãe. Cheguei logo no início da tarde. Estava tão cansado da viagem que deitei no sofá da sala, fechei os olhos e apaguei. Acordei só de noite. Quando abri os olhos, vi uma figura negra no formato de um homem sentado no sofá, perto dos meus pés, olhando para mim. Estava escuro e eu não conseguia enxergar o rosto dele, nem nenhum traço facial. Eu só conseguia perceber que ele tinha a forma de um homem forte e careca. Eu gritei chamando a minha mãe. Ela ouviu e veio correndo ver o que era. Contei para ela, mas ela nem deu bola, pois achou que eu tinha sonhado. Depois que ela saiu da sala, foi que eu percebi que o assento do sofá, onde eu tinha visto o homem sentado, estava bem mais fundo que o normal e estava voltando à sua espessura original. Isso prova que o que eu vi era bem real. O caso do olhar fixo no canto. Eu tenho uma amiga que mora numa casa muito antiga e sinistra. A filha dela e o meu filho têm quase a mesma idade. E quando eu vou para lá, eu levo ele para ficar brincando junto com a filha dela no andar de cima. Só que toda vez que eles estão brincando, de repente eles param de fazer o que estão fazendo e ficam olhando vidrados para um canto específico do quarto, sem falar nada. Esse canto é vazio, não tem nada ali que possa chamar a atenção deles. Um dia, uma outra amiga nossa levou a filha dela de 2 anos para brincar também, e ela fez igual a eles, parou e ficou igualmente olhando para o mesmíssimo canto. O caso do tio visitante. O irmão do meu marido morreu inesperadamente em um acidente de carro. Ele era o melhor tio que a nossa filha poderia ter. Quando ele faleceu, ela tinha acabado de completar 2 anos de idade. Ela participou do funeral e, como toda criança curiosa, queria saber quando veria o tio novamente. Nós dissemos a ela que ele estaria dormindo por um longo tempo, mas que nós o veríamos mais tarde um dia. 1 ano se passou e ela começou, de repente, a falar sobre o tio. Ela dizia que tinha visto ele com Jesus e que ambos estavam na igreja de Deus. Dizia que a igreja era linda e que o tio estava muito feliz e que em breve todos nós estaríamos juntos. O mais estranho é que nós nunca discutimos o conceito de céu e salvação com ela. Não somos religiosos e nem vamos à igreja nenhuma. Então eu não consigo entender como isso aconteceu. O caso do funeral sinistro. Isso aconteceu há algumas décadas, mas eu nunca consegui esquecer aquele evento estranho. Quando eu tinha uns 15 anos, tinha o costume de explorar cachoeiras com os meus amigos. Era domingo, nós tínhamos decidido ir para uma cachoeira que ficava perto de um pequeno sítio. Estava todo mundo caminhando na estradinha de barro que levava ao lugar, até que apareceu um cortejo bem ao longe, vindo na nossa direção. Quando chegaram perto, nós percebemos que não era um cortejo qualquer, e sim um funeral. O funeral passou pelo nosso meio e deu para ver que só havia homens de roupa preta. Eles estavam de cabeça baixa, sendo que não dava para ver o rosto de nenhum deles. Uns 20 segundos depois que eles passaram pela gente, nós olhamos para trás e aquele cortejo tinha simplesmente desaparecido. O caso do gato que falou. Eu fui fazer com um amigo aquela brincadeira de chamar espíritos com 2 canetas e uma folha de papel. Eu perguntei se havia algum espírito ali com a gente e disse: se estiver aqui, fale comigo agora. Eu olhei para todos os lados naquele momento e não vi nada de anormal. Eu já estava me achando louco por tentar falar com espíritos, quando eu olhei para o muro da minha casa e vi um gato preto olhando para mim. Eu posso jurar que aquele animal abriu a boca e disse: "O que você quer?" Nós saímos correndo, pois imagine eu fazer uma pergunta qualquer e um gato preto responder.
Quando voltei àquele lugar, a folha estava cheia de arranhões que pareciam ter sido feitos por unhas de gato. O caso dos vultos descendo pelo teto. Quando eu era pequena, em todas as noites, quando as luzes da casa eram apagadas e eu ia dormir, 2 vultos desciam pelo teto e apareciam na entrada do meu quarto. Eles andavam calmamente até a minha cama, e cada um ficava de um lado da minha cabeceira, me olhando. Eu cobria a cabeça com um cobertor e ficava desse jeito até dormir. Foi assim por muito tempo, até que um dia eu tive coragem de contar tudo para minha mãe. Ela colocou um abajur no quarto e me disse para rezar bastante e pedir para eles irem embora. Isso já tem mais de 20 anos e eu ainda durmo com um abajur aceso até hoje. O caso da surra que eu levei de um fantasma. Há 4 anos eu acordei de madrugada e tinha uma mulher toda vestida de preto e meio transparente sentada ao lado da minha cama. Ela começou a me acusar de ter feito coisas que eu não havia feito, como por exemplo, ter roubado o dinheiro dela. Tentei argumentar falando que eu não havia feito nada daquilo e ela disse que eu não passava de uma sonsa e que eu fazia de conta que não sabia. Não sei o que se passou pela minha cabeça para tentar argumentar com um fantasma. Depois de um tempo, ela evaporou e eu voltei a dormir. Nessa mesma noite, um pouco mais tarde, ela voltou e teve a brilhante ideia de começar a me puxar para fora da cama e me dar socos no corpo todo. A parada foi tão real que no dia seguinte eu estava toda dolorida e cheia de hematomas. Depois dos socos, ela sumiu novamente e eu não consegui voltar a dormir de tanto medo. O caso da alucinação quebra-quebra. Uma vez eu estava sozinha em casa no meu quarto, que fica no 2º andar, fazendo a minha tarefa da escola. Do nada, comecei a ouvir passos, como se várias pessoas estivessem caminhando no andar de baixo. Eu tive a infeliz ideia de descer para ver quem era. Quando eu já estava no meio da escada, eu escutei o som de várias garrafas de vidro quebrando no barzinho que o meu pai tinha na sala. Fiquei ouvindo esse barulho por um tempão. Decidi descer assim mesmo e cheguei até o pé da escada. Vi muitas garrafas e copos quebrados no chão e ainda ouvi gente gritando em vários cômodos da casa. Eu tinha certeza de que eu estava sozinha naquele momento. Voltei correndo e me tranquei no meu quarto. Fiquei lá até os meus pais chegarem. E adivinha só, não tinha nem garrafa, nem copo quebrado, nem sinal nenhum de que havia gente andando pela casa. O caso do quarto sempre trancado. Eu morei em uma casa meio macabra. O imóvel era alugado e o dono usava um dos quartos para guardar coisas que eram deixadas pelos ex-inquilinos. Esse quarto estava sempre trancado, mas só de olhar para a porta eu sentia muitos arrepios. Uma vez eu estava limpando meu quarto e levantei o colchão da minha cama, que era muito pesado, e deixei ele em pé ao lado da porta. Retirei o tapete do chão e fui pendurá-lo na janela. Na hora que eu me virei para a porta, o colchão não estava mais lá. Ele estava novamente na cama. Não havia como ele ter caído na posição certinha, pois eu fiz vários testes. Eu também teria ouvido o barulho dele caindo ou sentido o ar se deslocando. Quando eu olhei para o corredor, a porta do tal quarto estava aberta e eu nem sequer tinha a chave. Eu não demorei muito para me mudar de casa. O caso da cópia da minha avó. Uma vez, quando eu era criança, estava em frente de casa andando de patins com as minhas amigas e minha mãe estava no portão sentada me vendo brincar. Comecei a ficar com frio e resolvi entrar em casa para pegar o meu casaco, que estava no quarto dos fundos, que era o quarto da minha avó. Vi que a luz do quarto estava acesa e quando entrei nele, vi a minha avó arrumando algumas coisas. Só disse a ela que iria pegar meu casaco para continuar brincando lá fora e saí. Quando eu estava passando pela porta de casa, comentei com a minha mãe que a minha avó estava lá dentro arrumando as coisas dela. Mas a minha mãe me olhou espantada e disse: "A sua avó? Mas como, se ela está na igreja?" Lembro que pouco depois minha avó realmente chegou da igreja. Fiquei com tanto medo que nem toquei mais no assunto, mas eu nunca esqueci disso. O caso do palhacinho invisível. Essa história aconteceu quando eu era quase um bebê ainda. Era minha mãe que sempre me colocava para dormir à noite. Então uma vez eu estava rindo sem parar, já dentro do berço, antes de dormir. Minha mãe perguntou
de que eu tanto ria e eu respondi: "Ah, mamãe, eu tô rindo desse palhacinho que não para de fazer gracinha", e apontei para um canto do quarto. Minha mãe olhou na direção que eu apontava e viu que era um canto totalmente vazio, não tinha nada lá. O problema é que um brinquedo meu caiu da estante exatamente nesse momento. A história termina com ela saindo correndo do quarto e dizendo para o meu pai: "A partir de hoje, é você que vai fazer a sua filha dormir, porque a palhaça aqui não entra mais lá à noite de jeito nenhum." Inscreva-se no canal Casos para Ouvir no Escuro e venha conhecer mais histórias assim.